Olá, pessoal! Provavelmente não existe quem não goste de dinossauros. Eles são a espécie mais famosa entre os animais extintos. Mas a imagem que a maioria das pessoas tem sobre os dinossauros é baseada principalmente na literatura ou em filmes como Jurassic Park. Infelizmente, além do fato de que os autores dessas obras tomaram muita liberdade na interpretação dos fatos científicos, eles também se basearam em informações ultrapassadas. Lagartos gigantes, ectotérmicos e cobertos de escamas. Na ciência moderna, essa imagem comum já é praticamente coisa do passado. Mas então qual é o formato que a ciência moderna nos apresenta em troca? Esse é o PIPA. Revelaremos tudo isso no vídeo de hoje. Vamos apresentar fatos que irão mudar completamente sua imagem dos dinossauros. Vamos lá! Dinossauros possuíam penas. Quase todos os dinossauros que conhecemos são espécies que tiveram sua existência cientificamente comprovada pelo fóssil de seus ossos. E na maioria das vezes, sua pele e órgãos internos são meras suposições. Por exemplo, a relação entre dinossauros e répteis modernos foi facilmente verificada. Baseado nesse fato, os pesquisadores do século XIX e XX logo imaginaram que os dinossauros eram uma espécie de lagarto escamado, como as cobras, crocodilos e lagartos. Mas entrando na década de 1990, foram encontrados na China diversas espécies de pequenos dinossauros, claramente cobertos por penas. De fato, vestígios de penas estavam gravados nas rochas em que foram encontrados esses fósseis. Atualmente, já foram confirmadas a existência de penas em dezenas de espécies já conhecidas. Além disso, há a possibilidade de que os primeiros dinossauros já possuíam penas. Entre as espécies que foram confirmadas, existem desde pequenos dinossauros como o Psittacossauro até espécies de grande porte, como um parente distante do tiranossauro chamado Eutyrannus. Já o próprio tiranossauro, os pesquisadores especulam que ele possuía penas, mas que elas cobriam apenas a parte superior do seu corpo. Os dinossauros eram animais endotérmicos. Na aula de biologia da escola, nós aprendemos que os répteis modernos são animais de sangue frio, ou para ser mais exato, animais ectotérmicos. Esse termo se refere aos animais que mudam a temperatura de seu corpo conforme a temperatura do ambiente à sua volta. São bastante ativos em estações mais quentes, mas no inverno congelam, entrando em estado de dormência. Por muito tempo acredita-se que os dinossauros, considerados répteis, também fossem animais ectotérmicos. Mas através de recentes pesquisas, descobriu-se que provavelmente não eram. Diferente da imagem comum, no tempo dos dinossauros, não existia um paraíso tropical desde o Polo Norte até o Polo Sul. Houve um período de resfriamento severo, e mesmo nos tempos mais quentes, existia uma região de clima temperado nas zonas polares, muito fria e de constante neve no inverno. Mesmo assim, existiam dinossauros que viviam nas zonas polares e eram ativos mesmo durante o inverno. Os pesquisadores analisaram os dados fisiológicos disponíveis dos dinossauros e concluíram que pelo menos os dinossauros de grande porte eram provavelmente animais endotérmicos. Uma teoria ainda sugere que a temperatura corporal mudava conforme a idade, com indivíduos mais jovens chegando a cerca de 25 graus e indivíduos adultos 35 graus. Os dinossauros ainda estão vivos. Assim como era amplamente conhecido, os dinossauros desapareceram há cerca de 65 a 66 milhões de anos atrás, na grande extinção do Cretáceo-Paleógeno, causada por um asteroide que caiu na atual região do México. Esse fato já se tornou um senso comum. Mas, e se os dinossauros ainda estivessem vivos? Pior ainda, e se olhar pela janela nesse exato momento, você enxergar uma manada de dinossauros? Por favor, não feche este vídeo. Isso não é uma piada de 1º de abril, nem uma pegadinha. Também não enlouqueci do nada. Estamos falando sobre uma taxonomia científica. Os cientistas adoram classificar as coisas, colocando tudo dentro de uma caixinha. Mas a natureza é muito mais caótica e se opõe com todas as forças a essa tentativa.
Para quem gosta de ciência, isso não é nenhuma novidade. No caso dos dinossauros, os pesquisadores resolveram separá-los em dois grandes grupos chamados de saurísquios e ornitísquios. Muito cedo já se tinha provas de que, como espécie biológica, as aves são descendentes dos dinossauros e, apesar de inusitado, são descendentes dos saurísquios e não dos ornitísquios. Mais especificamente, acredita-se que seus ancestrais são os Maniraptoriformes. Conforme as pesquisas sobre as primeiras aves e sobre os dinossauros foram avançando, a linha divisória entre eles foi ficando cada vez mais tênue. Por exemplo, o grande Tianguioraptor, que apesar de ser um dinossauro, se assemelhava muito mais a uma ave. Os paleontólogos decidiram então remover completamente a distinção entre eles. Atualmente, quase todos os especialistas classificam as aves como terópodes e se referem à extinção do Cretáceo-Paleógeno como o fim dos dinossauros não aviários. Ou seja, o que está bicando a janela de sua casa é um pequeno dinossauro da família Columbidae ou Passarídeo. Talvez o seu café da manhã tenha sido o ovo de um dinossauro da ordem dos galináceos, do qual as galinhas fazem parte. Se você mora em um país mais quente, ainda pode ver um dinossauro da família dos grídeos, que passou todo o inverno em lugares mais quentes, retornar durante a primavera. Os dinossauros estavam fadados à extinção? Vamos voltar a falar sobre a extinção dos dinossauros não aviários. Algumas pessoas ilustram isso de uma forma muito simples. Um asteroide caiu, aniquilando diversos seres que preservavam até então. Obviamente, isso é uma grande bobagem. Os animais extintos por esse visitante do céu foram somente aqueles que estavam próximos ao ponto de queda, ou aqueles que foram vítimas dos incêndios consequentes em florestas e planícies. Uma pessoa mais instruída sabe bem que o problema não está no asteroide em si, mas na grande quantidade de pó, cinzas e fuligem que subiram pelos ares após a queda. Isso causou um inverno anormal que durou muitos anos, e os dinossauros que estavam no topo da biosfera não foram capazes de sobreviver. Mas essa teoria possui uma visão um tanto parcial. Na verdade, após o Cretáceo, o episódio final da Era dos Dinossauros, o planeta mudou muito rapidamente e de forma irreversível. Surgiram plantas de raízes fortes e com flores, que rapidamente se espalharam pelo solo terrestre. Com isso, o solo de regiões aquáticas foram reforçados e já não eram mais corroídos violentamente pela água como antes. Como resultado disso, a composição química dos mares do planeta mudaram. E não há como isso não afetar toda a biosfera. Os mamíferos afetaram ainda mais a biosfera. Os primeiros indivíduos surgiram em uma era tão antiga quanto os dinossauros. Seus ancestrais diretos são ainda mais antigos, mas foi somente no Cretáceo que seu número aumentou de forma notável. Quase todos os mamíferos dessa época eram pequenos animais como ratos e esquilos. Eles não podiam vencer um tiranossauro ou um triceratops, mas também nem precisavam. Isso porque eles se alimentavam de ovos ou filhotes de dinossauros. Resumindo, de qualquer forma a era dos dinossauros já estava chegando ao fim. Se houvesse qualquer mudança drástica na natureza, a situação penderia de uma só vez a favor dos mamíferos e das aves. Ainda que não houvesse a queda do asteroide, os dinossauros certamente seriam vítimas de uma mudança na composição química da atmosfera ou uma mudança climática causada pela deriva continental. Seja como for, não seriam capazes de sobreviver até os dias atuais. No máximo, seus descendentes viveriam isolados em algum canto do mundo, em lugares como Madagascar, por exemplo. Os braços do tiranossauro eram curtos para não serem dilacerados? Para finalizar, vamos apresentar uma teoria muito interessante, com uma grande possibilidade de ser considerado um fato. A questão dos braços de alguns dos grandes dinossauros, como o tiranossauro, foi um interesse dos paleontólogos por muito tempo. Apesar de ser curto, ao ponto de nem mesmo alcançar sua boca, eram extremamente fortes. Mas por qual razão? Diversas teorias foram apresentadas, mas a mais curiosa foi proposta por um pesquisador da Universidade de Berkeley. Segundo a teoria, tudo está relacionado à vida característica do tiranossauro. Um tiranossauro jovem não é grande e nem tão forte como um adulto, e geralmente lhe faltava alimento. Às vezes sua presa fugia ou perdia em uma batalha de vida ou morte. Por essa razão,
disputava presas mais fáceis com outros da mesma espécie. Muitas vezes, nessas ocasiões, o tiranossauro acabava perdendo seus membros dianteiros, e se isso acontecesse, sua chance de sobreviver se tornava muito pequena. Como resultado disso, os indivíduos com um membro mais curto e forte ganhavam vantagem em um ponto de vista evolutivo. Muitos pesquisadores veem essa teoria como algo duvidoso. E como essa teoria foi divulgada entre o final de março e começo de abril, muitas pessoas consideraram uma piada de 1º de abril. Mas é muito cedo para afirmar isso, já que as outras teorias são igualmente duvidosas. Além disso, muitos outros dinossauros de grande porte que não estão relacionados ao tiranossauro também possuíam braços curtos. Isso significa que existia algum fator em comum em muitos dinossauros, que tornava essa característica física uma vantagem evolutiva. As ferozes batalhas que travavam em torno de uma presa também pode ser um desses fatores. E terminamos aqui o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Esperamos que tenha gostado. Se inscreva no canal, clique no like e deixe sua opinião nos comentários. Logo estaremos de volta. Até a próxima e tchau!